Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Eu quero, antes de qualquer coisa, manifestar a minha alegria em poder voltar à cidade de Esperantina, no querido estado do Piauí. O Piauí tornou-se a minha segunda casa, pois eu casei-me com uma piauiense, da cidade de Cristino Castro, e nós já temos 22 anos de casados, 2 filhos, o Guilherme e a Giovana. Giovana já tem 20 anos, Guilherme 18. Então o Piauí tornou-se minha segunda casa. E todas as vezes que eu recebo um convite para vir ao Piauí, eu fico alegre, porque eu aprendi a amar o povo do Piauí. Então fica aqui o meu registro de agradecimento. Louvar a Deus pela vida do Cleiton Pastana, que tornou-se um amigo, sua família. Louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Pastana, que é o líder desta igreja. Deus continue lhe dando saúde e vigor, vida longa para o senhor continuar fazendo aquilo para o qual Deus lhe chamou. Louvar a Deus pela vida do Jair. Deus continue te abençoando, meu irmão, de forma especial. Você continue sendo quem você é, cantando. Nós estamos precisando de gente que cante, gente que faz firula em cima de púlpito. Nós estamos tendo de sobra, né? Como a gente chama na minha terra, marmotagem, pirueta, e alguém confunde isso com unção de Deus. Unção de Deus não tem nada a ver com pirueta. Pirueta é emoção humana. Emoção humana. É errado ter emoção humana? Não. O culto é feito de emoção também. Se não ultrapassar os limites e não partir para as raias da desordem, amém. Mas não confunda unção com emoção. E Jair escolheu louvar a Deus, né? Seja Deus louvado pela vida dele. Pastor Cirineu, muito bom revê-lo, os demais pastores que aqui estão. Agradecer ao irmão Gesiel, que ficou nos conduzindo aí durante estes dias. Fique de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Antigos Testamentos, livro de Gênesis, capítulo 49. Olhe para mim, por favor. Deixa eu só dar um aviso aqui. Quando terminar esta reunião, eu tenho lá fora um livro que eu estou lançando durante estes dias. Não temerei mal algum. Lições inspiradoras do Salmo 23. Se você quer aprofundar-se no conhecimento daquele que é conhecido como o maior poema do Sefer Telehim, que é isso, pastor? O livro dos louvores na fala dos judeus. Então, no livro dos louvores tem o poema universal, o mais conhecido de todos, Salmo 23, o Salmo do pastor. Se você quiser adquirir mais conhecimento,
tornar-se mais profundo no Salmo 23, adquira este livro. Isso aqui é um ajuntado de 20 anos pregando no Salmo 23. Peguei toda essa bagagem e coloquei neste livro com 112 páginas. Isso aqui é um livro para você sentar e ler de uma vez. Ler de uma sentada. Pastor, eu não gosto de ler. Uma pessoa que não gosta de ler, ela me diz muito para onde ela está indo. Para lugar nenhum. Eu preciso ser direto com você. Você sabe qual é o grande problema do nosso povo? Nós não adquirimos o hábito da leitura. Aí alguém diz assim, pastor, eu não leio porque eu não tenho tempo. John Stott, um dos maiores teólogos, ele disse que as redes sociais, elas vieram para provar que nós não lemos por falta de tempo. Você fica 3 horas, estou botando aqui por baixo, com uma cara numa tela de celular, vendo bobagem. A maioria das coisas que você vê aqui é bobagem. Aquelas danças ridículas do TikTok, que não leva a lugar nenhum, perdendo o seu tempo, gastando. Ao invés de você estar lendo alguma coisa que é útil, que vai beneficiar você. Eu estava vendo sobre um jovem do Piauí, ele passou em primeiro lugar no curso do ITA, que é o curso mais difícil do Brasil. Aí alguém chegou para ele e perguntou, como que você fez para adquirir toda essa bagagem? Ele disse, eu gastava por dia 2 a 3 horas lendo na biblioteca do meu pai, nada mais. Quando pegou a prova, tirou de letra. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui pela primeira vez na Inglaterra, eu entrei em um metrô em Londres e teve uma coisa que me chamou muita atenção no europeu. Sabe como é que o europeu se porta? Um hambúrguer na mão esquerda e um livro na mão direita. A cultura da leitura. Alguém diz assim, não pastor, quando eu subo no púlpito o Espírito Santo me dá. Dá o quê? O que é que o Espírito Santo vai te dar? Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará o outro Consolador, o Consolador aqui de Paracletos, ou advogado, Ele vos dará outro Consolador, e este vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. Você só vai ser usado naquilo que você se propôs a aprender. Então, se você não tem o hábito da leitura, eu lhe aconselho, comece tirando 30 minutos de leitura por dia. 30 minutos. Isso não é nada diante do que você gasta na frente do celular. Daqui a pouco você não vai ficar só com 30 minutos, você vai aumentar isso aí, porque a leitura vai se tornar prazerosa e habitual. Aí você vai chegar a lugares inimagináveis. Caso contrário, eu tenho que voltar ali e dizer, se você não gosta de ler, você não vai chegar a lugar algum. Gênesis, capítulo 49, versículo 22. No final, o meu livro vai estar lá e aquelas bíblias que eu anunciei ontem também. Você pode dividir aí o livro, que custa R$40, junto com a Bíblia, em crédito, débito ou Pix. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Só a parte A do verso 22 que diz, José é um ramo frutífero. Vou contar até 3 e vou pedir para você recapitular o que nós acabamos de ler. 1, 2, 3. Ficou muito bom, mas vamos melhorar isso aí? Vamos lá?
1, 2, 3. Sente-se, por favor. Ontem à noite, nós começamos falando aqui sobre a proposta que vocês trouxeram para este congresso, baseados na vida de José. E o tema desta festividade é chamados para fazer a diferença. Lhes disse que José é um dos maiores referenciais daqueles que resolveram fazer a diferença. E ontem à noite, nós falamos sobre alguns indicadores dentro do texto sagrado que fazem de José um referencial para os que foram chamados para fazer a diferença. José é um ramo frutífero que fez a diferença. Mas a pergunta é, pastor Adriano, onde José frutificou? Onde é que nós vemos ou enxergamos os frutos da vida deste jovem, deste referencial, deste paradigma chamado José? Eu quero nesta manhã falar com vocês sobre 4 lugares em que José fez a diferença, em que José frutificou. Eu queria que você pensasse nisso. O primeiro lugar onde José frutificou e fez a diferença foi na sua casa. Diga comigo, na sua casa. O segundo lugar onde José fez a diferença foi fora da sua casa. O terceiro lugar onde José fez a diferença foi na prisão. E o quarto lugar onde José fez a diferença foi no palácio. Escute isso aqui. Tudo que você vai ver de diferencial na vida de José, ele começa em casa. José começa a dar frutos. José começa a glorificar a Deus. José começa a ser um referencial na sua casa. Nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso de uma família. O primeiro altar é em casa. O primeiro ministério é em casa. Eu começo a ser usado por Deus na minha casa. Não adianta nada eu ser uma bênção na igreja e não ser uma bênção. Não adianta nada eu ser um referencial lá fora e na minha casa eu não dar um testemunho. Quem aqui lembra-se de quando Jesus mudou a vida do endemoniado de Gadara, no capítulo 5 de Marcos? Jesus chega na aldeia de Gadara, expulsa os demônios, que eram a legião que dominava a vida daquele homem. Depois que os demônios são expulsos, aquele homem está aos pés de Jesus. E quando ele está aos pés de Jesus, acontecem basicamente 3 coisas. Primeiro, está aos pés de Jesus. Segundo, está bem vestido. Terceiro, em sã consciência.
Evangelho moraliza, está bem vestido. Evangelho leva o homem para os pés de Jesus e Evangelho traz conscientização. Quando ele está aos pés de Jesus, ele está ansioso. É natural, ser humano. E a ansiedade dele é: Senhor, eu quero ir em toda a Decápolis. Decápolis era uma região formada por 10 cidades, por isso chamada de Decápolis. Ele disse: eu quero ir por toda a Decápolis dizer o que o Senhor fez na minha vida. Qual que é a recomendação de Jesus? Primeiro, passe na sua casa, diga o que eu fiz na sua vida e depois vá por toda a Decápolis. O problema nosso é que nós queremos ser uma bênção lá fora. Primeiro, seja uma bênção na sua casa. Vocês se lembram da viúva do profeta do segundo livro dos Reis, capítulo 4? Capítulo 4, do verso 1 até o 5. A Bíblia fala sobre a multiplicação do azeite na casa da viúva, ok? Quando aquela mulher viu os credores batendo na porta da sua casa para levar os seus filhos como escravos, ela toma uma atitude. Ela vai até a casa do profeta e, chegando na casa do profeta, a primeira coisa que ela fala é do seu marido. Ela diz: meu marido, presta atenção, meu marido, teu servo, temia a Deus. Tem 3 coisas aqui. Temer a Deus, ele viveu uma vida de honra ao Senhor. Teu servo, ele exerceu o seu papel como obreiro lá na escola dos profetas. Mas antes disso ela diz o que? O meu marido. Sabe o que ela está dizendo? Ele cumpriu com o seu papel dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu repetir. Não adianta nada ser uma bênção lá fora e não ser um referencial dentro de casa. Tudo começa em casa. A unção começa na sua casa, os maiores milagres na sua casa, seu testemunho começa em casa. Olha o que diz Gênesis 37. Em Gênesis 37 eu vejo o ministério de José começando dentro da sua casa. A Bíblia diz assim, olha: e habitou Jacó nas terras das peregrinações do seu pai. Jacó, filho de Isaque. Isaque, avô de José. Jacó, pai de José. Eu gosto muito desse texto, pastor Antônio, por causa do que o amanuense escreve aqui, no caso Moisés. E habitou Jacó nas terras das peregrinações do seu pai. Onde Isaque foi um peregrino, Jacó foi um habitante. Onde Isaque padeceu e chorou, Jacó vem para celebrar. Aqui eu vejo 2 coisas. Primeiro, uma geração, a geração de Isaque, a geração de Jacó. Jacó vai desfrutar dos lugares onde o seu pai sofreu e foi peregrino. Nós somos a geração de Jacó, que estamos desfrutando, por causa que antes de nós alguém sofreu, padeceu, chorou e enfrentou problemas. Nós só estamos aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque antes de nós algumas pessoas tiveram que padecer. É por isso que nós temos que respeitar quem veio antes. É por isso que nós temos que bater continência para quem veio antes. Eu vejo uma geraçãozinha
hoje Nutella, que bota um banquinho, senta no banquinho com a perna cruzada, bota um microfonezinho de estúdio, cabelinho na régua, camisazinha colada, com a grife da camisa estampada no peito, a calça saruê, um sapato sem meia com a calça no meio da canela, que a gente chama de pega-bode, um tabletzinho, nada contra o tablet, tá? Eu uso também, um tabletzinho, 4 lições para você chegar a uma vida extraordinária, 7 passos para o outro nível, descobrindo o seu potencial, trazendo para você quem você é de melhor. Ainda diz mais: você é o ponto fraco de Deus. Balela, bobagem e besteira, sem evangelho, sem contextualização bíblica, sem nada que edifique ou melhore a vida das pessoas. E a maioria deles ainda vem desconsiderando quem levou pedradas para pregar evangelho, quem foi preso por causa do evangelho. Eu e você, a nossa geração, não sabemos o que é sofrimento e nem perseguição. Só baixa um pouquinho, está muito bom, mas só baixa um pouquinho. Nós não sabemos nada do que é sofrer por amor a Cristo. Jacó é habitante nas terras em que Isaac sofreu. Jacó está desfrutando, está colhendo a semente plantada por Isaac. Moça, rapaz, vamos respeitar quem veio antes. Habitou Jacó nas terras das peregrinações de seu pai. Agora olha o que a Bíblia diz. E era José, fala isso comigo. E era José. Eu tenho que puxar você aqui comigo, porque senão você vai dormir. Porque eu não sou aqueles pregadores que pega o microfone e já vai dando uma pirueta, um duplo carpado, pula no meio do povo. Eu não sei fazer isso, nem quero, estou preocupado com isso. O meu intuito aqui é abrir a Bíblia e de forma simples projetar o que o texto sagrado diz dentro de você, para você sair daqui dizendo: eu até não pulei, não rodei, mas eu aprendi. É disso que nós estamos precisando. Escute isso aqui. E era José da idade de 17 anos. Fala isso comigo. E era José da idade de 17 anos, quando seguia os seus irmãos. O ministério frutífero de José já começa aqui. E eu identifico isso com uma palavra. Qual palavra, pastor? Seguia. Deixa eu só fazer uma pergunta e eu quero a resposta. Quem segue está na frente? Quem segue está do lado? Quem segue está em cima? Quem segue está onde? Quem segue está onde? Deixa eu fazer uma pergunta para você. José já sabia o que Deus tinha para a vida dele? Já sentia o que Deus tinha para a vida dele? Sim ou não? Já. Mas onde é que José está? Seguindo. Tem gente que por muito menos já quer estar na frente, já quer estar em cima, já quer estar mandando, já quer estar dando ordem, porque ele bate no peito e diz assim: eu tenho mais, eu sou melhor. Aqui você não é melhor do que ninguém em nada. Aqui nós somos todos iguais e do mesmo tamanho. Isso aqui é uma comunidade de quem entendeu que é servo. E servo não está na frente, servo está na retaguarda seguindo.
Pessoas que entenderam o que é reino de Deus não usurpam lugares privilegiados. Pessoas que entenderam o que é chamado de Deus para fazer a diferença, sabem que Deus lhe colocará no lugar que Deus lhe prometeu na hora certa. Mas enquanto isso não acontecer, aprenda a servir a Deus no lugar que Ele lhe colocou. Pastor, eu fui escalado para ficar cuidando dos carros. Boa, né? Pastor, eu fui escalado para ficar cuidando dos carros lá fora. Aprenda a glorificar a Deus nisso. Pastor, eu fui escalado para ficar na intercessão, com as mãos levantadas, e tem hora que cansa. Glorifique a Deus por isso. Pastor, eu fui escalado para ficar na cozinha. Glorifique a Deus por isso. Aprenda a frutificar onde você foi colocado. Ah, não, mas eu já queria lugares de privilégio. Sempre quem quis lugares de privilégios foram escribas e fariseus. Os escribas e fariseus queriam os primeiros lugares, e a recomendação de Jesus foi: quando vocês chegarem, sentem-se nos últimos lugares, esperem ser chamados. Você não precisa chegar dizendo eu sou, eu tenho, eu faço, eu sou o cara. Não, deixa que alguém veja isso em você e chame você. Fique no lugar onde Deus lhe colocou. Você sabe qual é o problema, irmãos? É que tem gente achando que igreja, evangelho, é lugar para se tornar um popstar. Popstar, celebridade, estrelas do mundo gospel. Já viram isso já? Isso está dando um problema muito grande. Isso está estragando com a fé de muita gente. Isso está bagunçando o culto. O lugar de culto é de culto, irmão. Não é lugar para celebridade. Não é lugar para estrela. A única estrela que tem que brilhar aqui é Jesus de Nazaré. Mas eu vou revelar uma coisa para vocês. Você sabe de quem é a culpa das celebridades que estão no nosso meio? Sabe de quem é a culpa? Nossa. Nós é que ficamos ensandecidos. Nós, que eu digo com raras exceções. Nós é que ficamos alvoroçados quando vemos eles. Nós que pagamos os cachês altíssimos, com hotéis 5 estrelas, com 100 toalha branca. Parece que é macumbeiro. Frutas da estação. Se não tiver isso, eles não vêm. Nós precisamos dar um basta nisso, irmãos. Nós precisamos colocar um freio nisso. Onde é que nós vamos chegar com isso? Eu não estou dizendo que um pregador, um cantor, tem que ser tratado como um indigente. Não. Honrar, respeitar, cuidar bem. Mas querer... porque se o hotel for a 200 quilômetros da cidade, desculpa, se o aeroporto for a 200 quilômetros da cidade, tem que mandar um jatinho me buscar. Senão eu não vou. Nunca andou 10, 20, 30 quilômetros sentado no lombo de um jumento para pregar o evangelho. Aí quando essas pessoas saem da igreja, como vocês viram aí, uma celebridade que nós tínhamos no nosso meio, aí agora disse: não sou mais homem, agora me identifico como mulher. Essa desgraça da ideologia de gênero, que está sendo a causa da destruição da masculinidade e da identidade estabelecida por Deus e pela Bíblia Sagrada. Não, porque agora eu não sou todos, eu sou todes. Já tem igreja por aí ensinando isso. É a paz do Senhor para todos, para todas e para todos. Todos engloba todo mundo. Todas
é redundância e todes é idiotice. Nós estamos num retrocesso para a idiotice e tem igrejas abraçando isso aí. Um dos maiores referenciais que nós já tivemos no Brasil. Um camarada que para mim, considerado um dos maiores teólogos do mundo, em matéria de conhecimento eu nunca vi igual. Só porque um deputado entrou com a lei agora, reivindicando o uso da Bíblia nas escolas, que alguém está querendo tirar isso, o liberalismo está querendo tirar isso. Ele deu uma entrevista agora no canal dele falando, sabe o quê? Colocar a Bíblia nas escolas. Eu estou falando de um cara que já se identificou como um dos maiores pastores. Sabe o que é que ele falou? Colocar a Bíblia nas escolas é algo imoral. Imoral é as sandices dele, as loucuras dele. Eu não estou falando de religião dentro da escola, estou falando da Bíblia. A bússola da humanidade, a maior regra de fé e conduta, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Nós precisamos ter muito cuidado, você principalmente jovem, que está entrando numa universidade, numa faculdade, você sabe o que é que tem lá, você sabe o que é que se faz lá, você precisa consolidar sua base aqui, através da Bíblia Sagrada, para que quando alguém vier com esses argumentos lá, não mexa com suas convicções. Tem gente que na igreja é uma maravilha, quando entra na faculdade, não demora 6 meses, já está com a mente mudada, tudo transtornado, não sabe mais de nada. Sabe por quê? Está faltando consolidação e paz. Está faltando, sabe o quê? Humildade, simplicidade para dizer, foi aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou glorificar a Deus. Aprendamos com José. José disse, sabe o quê? Eu estou aqui para seguir os meus irmãos, mas eu sei onde Deus irá me levar. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a frutificar onde Deus colocou você, e Deus levará você. Sendo José da idade de 17 anos, seguia os seus irmãos. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que José trazia tudo o que ele via entre os seus irmãos para o seu pai. Alguém chegou a chamar José de fofoqueiro? Não, José não fazia panelinha para falar mal dos seus irmãos. José trazia para o seu pai. Quando você dobra os joelhos e fala sobre o seu irmão com o seu pai, você não está fazendo fofoca, você está pedindo a Deus para mudar a vida e a história dele. Você está intercedendo por ele. Tudo começa a ficar complicado entre José e os seus irmãos. Sabe o que é que a Bíblia diz? Os seus irmãos passaram a lhe odiar. E a Bíblia diz que eles não saudavam mais José. Ou seja, um incômodo dentro de casa, uma discórdia dentro do lar. Você sabe o que é um irmão que não consegue saudar outro? Eu estou falando aqui da cultura do judeu. Se tem uma coisa que o judeu leva em consideração, é a questão da irmandade. O judeu, ele é visceral. O que é isso? Ele é intenso, ele é para dentro, ele é íntimo. Quando ele crê numa coisa, ele pratica aquilo de verdade. Vocês se lembram quando Jesus estava ensinando? E ele disse, quando vocês forem pregar o evangelho, saírem pregando o reino, não parem para saudar ninguém. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Não perca tempo, porque a saudação de um judeu para com outro é quase um ritual, Jair. É abraço, é beijo, é palavras de bênção, é expressão de amor. Então Jesus está dizendo, vocês vão perder muito tempo se pararem para saudar, vocês não vão conseguir nem fazer o que eu quero. Então a saudação de um irmão para com o outro é algo muito visceral. Aí sabe o que é que a Bíblia diz? Os irmãos de José não estão mais lhe saudando, não estão levando em consideração a irmandade. Você lembra do que disse o salmista no Salmo 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em...
é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, autoridade, desce sobre a barba, maturidade, desce sobre a orla de Arão. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, a maior recomendação da Bíblia sobre cristianismo é koinonia, comunidade. É você viver integralizado ao seu irmão, é chorar com quem chora e alegrar-se com quem se alegra. Não adianta nada você ter cara de crente e problema com seu irmão. Não adianta nada você levantar as mãos para dar glória a Deus e tem problema com seu irmão. Não adianta nada você andar com a Bíblia debaixo do braço e ter problema com seu irmão. O problema da casa de José começa aqui, quando eles não estão mais se saudando. Para José, ou para os irmãos de José, José é um estorvo, é um problema, é um incômodo. Mas sabe o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz em Gênesis 37:5: e teve José um sonho, e contou aos seus irmãos e ao seu pai. Olhe para cá, sonhar é de graça, mas a realização do sonho custar-lhe-á um preço, às vezes altíssimo. Escute-me, você pode sonhar e guardar para você. Você pode sonhar e contar para alguém, mas pode prestar atenção: quando você exterioriza seus sonhos, você arruma inimigos até dentro de casa. Sabe por quê? Porque nem todo mundo estará na mesma dimensão daquilo que Deus lhe deu. Não é que eles queiram o seu mal, não é que eles sejam de má índole, é que pelo fato deles não compreenderem o que Deus deu a você, eles acabarão criticando e se tornando inimigo. Mas eu aprendi uma coisa: enquanto você está sonhando, teus irmãos se revelam teus inimigos, mas quando o sonho se tornar realidade, até os teus inimigos irão querer ser os teus irmãos. Sabe aquela pessoa que mais te criticou? Talvez vai ser a que mais vai querer te abraçar quando o sonho se tornar realidade. E eu tenho uma notícia para dar a você. Você foi chamado para sonhar. E foi chamado para sonhar grande, porque quem tem um Deus grande não pode sonhar pequeno. Quem tem um Deus grande pode sonhar grande. Eu não estou falando de devaneios, eu não estou falando de delírios, eu não estou falando de alienação. Eu estou falando daquilo que Deus colocou em você para você viver. Deus colocou em você sonhos extraordinários. Tem gente que não gosta, continue sonhando. Tem gente que critica, continue sonhando. Se você sonhar, eles vão falar. Se você não sonhar, eles vão falar. Se você desejar, eles vão falar. Se você não desejar, eles vão falar de todo jeito. Então, se é para falar, que falem de alguém que está sonhando e desejando o que Deus tem para a sua vida. Diz a Bíblia que José teve um sonho, e a Bíblia diz assim: e eles passaram a odiar José ainda mais. O ódio cresceu. Outra coisa que aconteceu com a vida de José, que causa um incômodo dentro da sua casa, sabe o que foi? É que o pai de José contratou o alfaiate mais famoso da região. Foi lá na alfaiataria e pediu para o alfaiate confeccionar para José uma túnica. Só que essa túnica era uma túnica diferente. A NVI diz que era uma túnica multicolorida. A NAA diz que era uma túnica talar. O que era uma túnica talar e multicolorida? A túnica talar era a que ia além dos joelhos e além dos cotovelos. Diferente da túnica de servo.
A túnica de servo não passava dos cotovelos e nem dos joelhos. A túnica de príncipe passava dos joelhos e dos cotovelos e era multicolorida. Enquanto os irmãos de José enxergavam nele um estorvo, o pai de José enxergava nele um príncipe. Eu vou dizer de novo. Enquanto os irmãos de José viam nele um problema, o pai de José via nele um príncipe. Não importa a opinião de ninguém sobre você, o que importa é o que o teu pai determinou que você seria. Você não é o que os outros dizem, você não é o que até mesmo você pensou, você é o que a Bíblia Sagrada diz que você foi chamado para ser. Primeiro a palavra de Deus sobre você, depois a opinião dos outros. Primeiro o que Deus acha de você, depois a opinião dos outros. Não importa o que disseram, o que importa é o que Deus disse que você seria. Escute isso aqui. Diz a Bíblia que José agora está andando com uma túnica talar, uma túnica multicolorida. Diz a Bíblia que José agora está sonhando. É um sonhador. Olhe para mim. Sabe o que é que isso suscita? Sabe o que é que isso desencadeia? Sabe o que é que isso provoca? Sabe o que é que isso manifesta? Ódio, ironia, sarcasmo, perseguição, panelinha, armação contra a vida de José. Você quer ter tranquilidade na sua vida e nenhuma perturbação? Seja uma árvore que não frutifica. Não faça diferença. Agora, se você resolveu frutificar e fazer a diferença, vai mexer com alguém, vai incomodar alguém. Pastor, eu queria que ninguém se incomodasse comigo. Então seja alguém que não sonha, seja alguém que não frutifica, seja alguém que não faz a diferença, seja alguém que não faça nada. Agora, se você começar a aparecer de alguma forma e produzir frutos para o reino de Deus, você vai incomodar alguém. Começarão os falatórios, começarão os incômodos, começarão as perturbações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas e daí? O que importa é Deus na sua vida fazendo você frutificar. O negócio se tornou tão complicado que a Bíblia diz que os irmãos de José passaram a odiá-lo ainda mais. Um dia, o pai de José chegou para ele e disse: eu queria que você fosse lá no deserto, no campo, ver como estão os teus irmãos. Diz a Bíblia que José, vestido com a sua túnica, foi ver os seus irmãos. A Bíblia diz que quando José chegou no lugar indicado para os seus irmãos, no deserto ele encontrou um varão que estava perdido. E José perguntou: você sabe para onde os meus irmãos foram? E o varão disse: teus irmãos foram para Siquém. Orientou José para onde os irmãos estavam e José seguiu. A Bíblia diz que chegando José no local onde os seus irmãos estavam, de longe, os seus irmãos lhe viram e disseram: vem lá, o sonhador mor. Isso aqui é uma linguagem de ironia, mas por trás disso aqui tem uma verdade. Qual é a verdade? Quer queiram, quer não, o sonhador, até de longe ele é conhecido.
Eles não irão gostar de você, mas irão reconhecer você vendo você de longe. Eles irão criticar você, mas irão reconhecer você de longe. Eles irão identificar quem você é. Será conhecido de longe. Antes de José chegar, eles disseram: nós precisamos dar um jeito para que o sonhador seja calado, para que o sonhador pare de sonhar. Qual que é a forma? Vamos matá-lo, vamos tirar a vida dele. Aí nós veremos do que dará os seus sonhos. Você sabe qual é o problema de José? Eu vou repetir: não é José, são os sonhos de José. Sabe qual é o seu problema? Não é você, é o que você deseja, é o que você almeja, é o que você prospecta, são seus projetos, é o processo, o propósito de Deus na sua vida. É isso que mexe e incomoda com alguém. Não é você. Se você ficar quietinho no seu lugar aí, ninguém vai se incomodar com você. Agora, quando você começa a sonhar, aí o desejo de alguém é parar você. Mas ninguém vai parar aquilo que Deus começou. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor. Diga: você não é o problema, são seus sonhos, são os projetos de Deus na sua vida. É o que Deus colocou em você que mexe com alguém, incomoda alguém, perturba alguém. Mas diga para ela: vai continuar sendo incomodado e perturbado, porque os projetos de Deus continuarão na sua vida. Você já ouviu falar da fábula do vagalume com a cobra? Já ouviu falar? Diz que a cobra começou a perseguir o vagalume. Todo mundo aqui sabe o que é um vagalume, né? Pelo amor de Deus. Diz que a cobra começou a perseguir o vagalume. 3 dias a cobra perseguindo o vagalume. Quando o vagalume não aguentava mais, ele disse: antes de você me devorar, deixa eu lhe fazer 3 perguntas. A dona cobra, com sua arrogância, disse: eu nunca abri esse precedente para ninguém, mas vou abrir para você, pergunte. Aí o vagalume perguntou: eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra disse: faz não. Eu lhe fiz algum mal? A cobra disse: fez não. Então por que é que você quer me engolir? Aí a cobra respondeu: eu quero engolir você porque eu não suporto ver você brilhar. O seu brilho me incomoda. O seu brilho me perturba. O seu brilho mexe comigo. Não é você, é o que você reflete. Não é você, é o que você fala. Não é você, é o que você canta. Não é você, é o que você adora. Não é você, é o que você celebra. Não é você, é o seu comportamento, é a sua postura, é o que está em você. Você é um luzeiro, bendito seja o nome do Senhor. Só que eu tenho uma notícia para dar a você: a cobra vai continuar perseguindo e você vai continuar dando frutos para a glória do nome de Jesus. Quem recebe esta palavra aqui nesta manhã, eles disseram: vamos matá-lo. Aí o irmão mais velho, que era Rubem, entrou no meio e disse: não iremos tocar na vida do nosso irmão. Então vamos vender o nosso irmão. Quando eles não matam, eles transformam você numa mercadoria. Já observou isso? Quando não conseguem matar, eles tornam você numa mercadoria. E tem uma coisa: um preço inferior de um escravo. Vamos vendê-lo. Quantas pessoas não já foram vendidas a troco de nada? Quantas pessoas não já foram alvos de panelinhas, de conglomeradozinhos de pessoas que só porque não aceitaram o projeto de Deus na sua vida, lhe venderam, negociaram você.
Mas eu tenho uma notícia para dar a você. Você não tem preço. Porque aquilo que foi comprado com o sangue de Jesus não tem preço, tem valor. Você tem um valor. O Espírito de Deus se move em você. Não é preço, é valor. E eu tenho uma notícia para dar a você. Nenhuma panelinha, nenhum arrumadinho vai negociar, louvado seja o nome do Senhor, o valor que foi estabelecido na sua vida. Você vai continuar frutificando e fazendo a diferença, lá naquela escola, lá onde você mora, no meio daquelas pessoas, na igreja. Você foi chamado para fazer a diferença. Deixa eles tentarem negociar você, deixa eles tentarem vender você. Você já foi comprado, eles chegaram atrasados. Deus já determinou o seu valor e ninguém vai invalidar você. Segure sua mão lá em cima, por favor. Segure sua mão lá em cima, por favor. Feche os seus olhos. Não é preço, é valor. Não é preço, é valor. Deixa eu dizer de novo, não é preço. Preço se coloca em mercadoria. Você não é uma mercadoria. Você é um instrumento chamado por Deus para algo extraordinário. Não importa o que disseram, não importa o que falaram, eles chegaram atrasados. Jesus já comprou você. Deus já apontou para você, já disse o que você seria e onde você chegaria. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quantos podem glorificar a Ele nesta manhã pelo valor que foi estabelecido para a sua vida? É preço de sangue. E quem entendeu este valor com a mão levantada, abre a boca e, se puder, glorifique a Ele. Vamos matá-lo? Não, ninguém vai matá-lo não. Então vamos vendê-lo. Vamos fazer o seguinte: arranca a túnica que ele está vestindo, rasga a túnica. Arrancaram a túnica de José. Eles pensaram, tudo isso na vida dele deve ter um segredo. Será que não é a túnica? Será que o segredo desse sonho, desse entusiasmo, dessa ousadia, será que não está na túnica? Vamos arrancar a túnica. Só que eles não sabiam que o segredo era mais profundo do que a túnica expressava. A túnica era só um ornamento, a túnica era só um adereço, a túnica era só um emblema. O segredo do coração de José estava na alma, no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eles podem até arrancar a túnica, podem até tocar em você por fora, mas jamais irão mexer na sua essência. A sua essência de alguém que foi chamado para frutificar e fazer a diferença. Você quer ver uma coisa? Você se lembra de Jó capítulo 1? Em Jó capítulo 1, do verso 1 até o 19, tiraram de Jó 3 coisas. Eu as julgo como as principais 3 coisas da vida. Quais são elas? Tiraram de Jó filhos, tiraram de Jó saúde e tiraram de Jó bens materiais. Família, saúde e bens, as 3 coisas mais importantes da vida. A Bíblia diz que a enfermidade que acometeu-se sobre Jó, ela vinha da planta do pé à sinagoga da cabeça. Jó disse: vermes se formaram sobre o meu corpo. Pústulas. Sabe o que é uma pústula? É uma bola de pus. O corpo de Jó estava tomado daquilo. Depois que Jó perdeu tudo isso, ele poderia muito bem ter chutado o pau da barraca, pendurado a harpa no salgueiro,
desistido de tudo por causa das perdas dele. Olhe para cá, olhe para mim. Eu tenho uma coisa muito séria para dizer a você. A vida também é feita de perdas. A vida não só é feita de ganhos. O maior ganho da vida cristã é a vida eterna. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós sofreremos perdas. Às vezes perdas irreparáveis. Talvez eu estou falando com alguém aqui que perdeu coisas, perdeu alguém, perdeu oportunidade, perdeu até talvez o entusiasmo, a alegria, sabe-se lá o que você perdeu. Ei, eu tenho uma notícia para dar a você. É no meio destas perdas que você revelará quem você é de verdade. Você quer ver uma coisa? Quando Jó perdeu saúde, filhos e dinheiro, Jó não espragueja ou não pragueja, Jó não reclama e nem murmura. O que é que Jó faz? Capítulo 1, verso 20. Levantando-se Jó, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se por terra e o adorou, dizendo: nu eu vim, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Adorado seja o nome do Senhor. Quem foi chamado para frutificar e fazer a diferença, faz em meio às perdas. Se você ler Jó capítulo 19, verso 25, você vai ver Jó em cima de um montão de lixo, porque onde a Bíblia fala de cinza ali, na verdade era lixo. Os amigos de Jó estão lhe acusando, lhe censurando, acabando com ele. Em meio a tudo aquilo, Jó levanta a voz e disse: eu sei. Parece que eu vejo quando Jó disse eu sei, os amigos de Jó interpelando ele, perguntando: tu sabe de quê, miserável? Olha como é que está a tua vida. Tu perdeu dinheiro, tu perdeu filho, tu perdeu saúde, tu perdeu tudo. Jó disse, deixa eu terminar a frase: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e como ele é, eu o verei. Eu não sei o que você perdeu, mas ninguém vai calar a voz da adoração que está em você. Eu não sei quais foram as tuas perdas, mas ninguém vai roubar a sua essência. Ei, rasgaram a túnica, mas não tiraram o caráter. Não rasgaram o caráter, mexeram por fora, mas não mexeram no que estava dentro. Você se lembra de Abacuque? Capítulo 3. Olha o contexto de Abacuque no capítulo 3. Bancarrota, caos total, familiar, político, financeiro. Estava um caos total. Em meio a todo aquele caos, capítulo 3, verso 17 e 18, a Bíblia diz assim: palavras de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não importa o que você perdeu, você vai continuar adorando e louvando o nome do Senhor. Quem se lembra da carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, leia o capítulo 4 e versículo 4. Quando Paulo escreveu isso, sabe onde era que Paulo estava? Na fortaleza de Antônia, prisão de segurança máxima, cárcere romano. Sabe como era que Paulo estava? As costas de Paulo estavam dilaceradas por causa do sofrimento e das agruras. Em meio a todas as perdas, Paulo escreve para quem está fora dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Tem muita gente pensando que por causa dos problemas que você está enfrentando, você vai calar a sua voz, vai parar de fazer a diferença e de frutificar. Mas quem viver verá você adorando a Ele, apesar
apesar de tudo, você frutificando e fazendo a diferença, apesar de todas as coisas. Eles arrancam a túnica de José, eu já estou parando. Eles arrancam a túnica de José, despiram seu irmão e jogaram José dentro de uma cisterna vazia. Você sabe qual que é a cena mais chocante para mim? Do capítulo 37 de Gênesis? É José embaixo ou no fundo do poço, despido, enquanto os irmãos estão em cima. A Bíblia diz assim: e eles comiam pães, enquanto José estava lá embaixo, despido, faminto, envergonhado, sem entender nada. Mas eu tenho uma notícia para dar a você. Às vezes nós chegamos a situações que nós não estamos entendendo nada. Mas acredite, por mais vergonhoso que seja e doloroso que seja, faz parte do processo estabelecido por Deus para você chegar ao propósito que Ele determinou para você. Pastor, mas é preciso passar por tudo isso traz ganho, conhecimento, maturidade, crescimento e aprendizado. Ei, as dores nos ensinam mais do que as celebrações. Alguém disse que a adversidade é mãe, mas a prosperidade é madrasta. Nós crescemos muito mais no meio das lutas. Nós crescemos mais quando choramos do que quando sorrimos. Nós melhoramos mais na hora da aflição do que na hora da celebração. Talvez hoje você não está entendendo nada. Eu fico com a palavra de Jesus a Pedro, em João capítulo 13, verso 7, quando ele lavava os pés de Pedro. Pedro disse: Senhor, o que é isso? Jesus disse: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu vais entender depois. Talvez você não está entendendo nada agora. Por quê? Porque, pastor, a minha situação é no fundo do poço, despido, enquanto os meus irmãos estão em cima da cisterna, comendo o pão da insensibilidade, comendo o pão da vaidade, comendo o pão do orgulho, comendo o pão do ódio. O que cai aqui, pastor, são migalhas. Mas eu tenho uma notícia para dar a você. Quem hoje está em cima do poço, comendo pães e deixando as migalhas caírem para quem está lá embaixo, despido, envergonhado, vai inverter. A roda gigante de Deus roda bem devagarinho. O moinho de Deus moe bem devagarinho, mas nunca para. A vida cristã é assim. Tem hora que nós estamos lá embaixo, tem hora que nós estamos lá em cima. Um poeta paraibano, ele escreveu sobre a dança da gangorra. Ele disse: lá fora dança a gangorra enquanto o dia amanhece. Sabe o que é a gangorra, né? Quando uma desce, a outra sobe. Quando uma sobe, a outra desce. Da mesma forma é a vida nos movimentos que desce. Quando eu desço, você sobe. Quando eu subo, você desce. Quando lá em cima você estiver, não adianta de mim sorrir. Você terá que descer quando eu tiver que subir. Você não está entendendo nada agora, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante das mãos daquele que chamou você. Aqueles que hoje esbanjam o pão da insensibilidade, lá na frente eles irão para o Egito em busca de pão. E Deus terá dado para aquele que hoje está na cisterna em abundância, fazendo dele a maior autoridade. Eles não sabem quem você é hoje, talvez desprezam você,
mas eles irão ver quando Deus te colocar nos lugares que Deus disse que te colocaria. Ei, eu vim aqui nesta manhã para dizer: continua fazendo a diferença, continua frutificando, porque chegará a hora em que Deus será glorificado na tua vida, hoje pelas lutas, amanhã pelas glórias. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê neste lugar. Você sabe o que é que eu acho interessante? Eu termino aqui. Eu confesso que eu queria falar sobre José fazendo a diferença na casa de Potifar, fazendo a diferença na prisão e no palácio, mas eu vou parar aqui para não cansar você. Sabe como é que termina Gênesis 37? Eles vendendo José. A Bíblia diz que uma caravana de mercadores está indo para o Egito. E eles passam na hora que José estava no poço. Eu não sei se você já ouviu falar na providência divina, a doutrina da providência. A doutrina da providência está em toda a Bíblia. E o que é que a doutrina da providência diz? Deus está no controle de tudo. O que é que a doutrina da providência diz? Não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. O que é que a doutrina da providência diz? Até os cabelos da nossa cabeça que caíram é permissão de Deus. O que é que a doutrina da providência diz? Por mais que você não entenda nada, Deus está no controle de tudo. O que é que a doutrina da providência diz? Está no buraco, porque faz parte do processo para Deus levá-lo ao lugar que Deus tinha estabelecido. O que é que a doutrina da providência diz? Os irmãos estão lá em cima comendo pães, mas a história será invertida. O que é que a doutrina da providência diz? Os mercadores são aqueles que irão lhe comprar? Não, os mercadores são os condutores da providência de Deus para levar José ao lugar do propósito. Ei, José termina Gênesis 37 como uma mercadoria. Entra no Egito como uma mercadoria, levado pelos mercadores. Olha para cá. Às vezes nós pensamos que é uma ação maligna, não é? Mas por trás está a mão do Eterno, cuidando de tudo. Interessante, eu vou terminar agora. Interessante que a palavra providência, ela vem do latim providere. É uma palavra do latim providere. Providere é uma palavra formada por duas: pro, antes, e videre, ver. Quando eu digo que Deus é o Deus da providência, eu estou dizendo que Ele é o Deus que vê. Vou ficar falando aqui até você repetir. Vê, antes, irmão, vê. Você está comigo aqui? Está comigo? Está prestando atenção no que eu estou falando aqui? Ou está intertido com outras coisas? Se você não prestar atenção no que eu estou dizendo, você não vai entender nada. Você vai sair daqui dizendo: não compreendi nada, porque outras coisas eram valores maiores para você aqui. Então a doutrina da providência diz que Deus vê. Eu vou melhorar para você. Isaías capítulo 45 e verso 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Eu vou na frente, 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 eu vou na frente. José estava no cárcere, Deus já estava no Egito cuidando de tudo. José está entrando no Egito como uma mercadoria aos olhos de alguém. Deus está dizendo: sabe o que? Vem, tu é o meu projeto que eu chamei para fazer a diferença. Entra no lugar onde o meu nome será glorificado através da tua vida. Às vezes nós entramos em lugares que nos assustam, que nos metem medo, mas Deus está dizendo: entra, porque este é o lugar
onde eu vou glorificar o meu nome através da tua vida, e você vai fazer toda a diferença neste lugar. Ele entra como uma mercadoria para alguém, mas para Deus ele é um instrumento. Ei, se for para entrar, entre. Se for para ir, vá. Se for para fazer, faça. Se for para realizar, realize. Você foi chamado para fazer a diferença e para frutificar, independente do lugar. Quem acredita nesta palavra já vai ficando de pé para a glória do nome de Jesus neste lugar. Você foi chamado para fazer a diferença. Segure na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Feche os corredores. Feche os corredores. Aleluia. Aleluia. Segurou na mão dessa pessoa? Segurou na mão dela? Diga para ela: você não é só mais um. Você é alguém com muito valor. Com muito valor. Em quem Deus investiu uma túnica principesca. Colocou em você sonhos para você frutificar e fazer a diferença. Levante a mão dessa pessoa lá no terceiro andar. Segure a mão dela lá em cima, por favor. Eu não estou pregando simplesmente para um ajuntado de jovens. Eu não estou pregando simplesmente para um amontoado de pessoas. Eu estou pregando nesta manhã para árvores frondosas, ramos frutíferos, que foram chamados para fazer a diferença. Eu vou pedir uma coisa para você, gentilmente. Eu não deveria nem pedir isso. Não deveria pedir. Isso deveria partir de você. Isso deveria ser uma iniciativa. Mas eu vou pedir assim mesmo. Eu não sei como você chegou aqui esta manhã. Eu não sei como você está. Eu não sei o que você tem vivido, passado, sofrido ou perdido. Eu não sei o que você carrega de bagagens negativas. Eu não sei o que você trouxe no que diz respeito a pesar, a traumas e dores. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para fazer uma mudança no teu interior. E eu não queria que você ficasse nesta manhã de boca fechada. Não. Eu queria que você expressasse através de palavras, se precisar, através de um louvor, de uma adoração. Eu queria que você expressasse a sua fé, dizendo que você crê naquele que colocou em você o sonho para você fazer a diferença e chegar em o lugar que Deus quer para você. Se você abrir a sua boca nesta manhã, Ele encherá você, renovará você, capacitará você, trará para você aquilo que você deseja. Mas pelo amor de Deus, eu te peço encarecidamente que esta não seja mais uma reunião, mais um ajuntado de pessoas, mas que seja um lugar de adoração, onde você vai manifestar o louvor que enche o seu coração agora, que enche a sua alma agora. Eu queria que você abrisse a sua boca e você seja renovado para a glória do nome dele nesta manhã. Enquanto Jair adora a Deus com este louvor, o Espírito do Senhor tem liberdade para abraçar você, renovar você e encher você, trazendo cura para você. Mas não fica de boca fechada, por favor. Abre a tua boca agora e começa a glorificar a Ele.
Aleluia. Abra essa boca, meu irmão. Ao Senhor poderoso. Abra essa boca para adorar a Deus. Que dificuldade de você abrir a boca. Que empecilho é esse para você abrir a sua boca e glorificar a Jesus? Eu não estou te chamando para adorar ao homem. Aleluia. Que Ele tire toda a trave, todo empecilho. Santo, Santo, Adore. é Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Abre a tua boca, moça, Digno rapaz. de louvor, tu és santo, santo, oh, és Senhor Deus. Cadê você? Poderoso, Deixa eu ver quem digno veio de adorar. louvor. Deixa eu ver quem Digno veio de adorar. louvor. Deixa eu ver quem veio adorar. Santo, Fecha os olhos e abre a é boca. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Oh, tu és santo, 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 santo. Quem crê que Ele é santo, é santo. Recebe, recebe, Ele é santo, Ele é santo, 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 digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Eu poderia estar com o Espírito Santo. em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não ver, mas tua glória me atraiu. Bora! A presença me atraiu. É que a sarça, é que a sarça. E a voz, pega a voz, e o meu coração queimou. Que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pega fogo, a sarça pegou fogo, a sarça pegou fogo, a sarça pegou fogo. Recebe fogo, recebe fogo, recebe fogo. A sarça, olha lá, vai, vai. É que a sarça pegou fogo, a sarça pegou fogo, a sarça pegou fogo. Vem pra cá. Oh, que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo, a sarça. Deixa eu ver quem tá sentindo fogo. Oh, Abre a tua boca e adora a Deus. é menor. Só quem trouxe a boca. Cadê os jovens batizados com o Espírito Santo? Cadê os jovens renovados nesta manhã? Abre a tua boca e glorifica Ele. Glorifica Ele em línguas estranhas. Num oceano. Glorifica Ele com louvor e adoração. E ali Ai, adorarei ao Deus meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida.
me compreendeu sem nenhuma explicação. Só quem veio adorar. O Espírito, tá sentindo o Espírito aí, que desce como fogo. Receba a graça que tá descendo aí. Vem como em Pentecoste, recebe o Pentecoste, recebe e enche-me de novo. O Espírito que desce. Jesus está usando o jovem. Vem como em Pentecoste, recebe o Pentecoste, recebe a graça que desce aí e enche-me de novo. Se você puder, você vai abraçar a pessoa que está do seu lado e vai orar por ela. Há uma palavra de Deus para você na vida, para a vida desta pessoa. Você vai ministrar sobre a vida dela enquanto Jair adora a Deus. Eu adorarei. Um renovo do céu cai neste lugar, neste ambiente. Da minha vida, a unção de Deus que está na sua vida vai abençoar a vida da pessoa que você está abraçando agora. A graça de Deus que está sobre você sem nenhuma explicação vai refletir sobre esta pessoa que você está abraçando agora. E neste abraço, Jesus pode renovar, Jesus pode curar, Jesus pode batizar, Jesus pode encher da minha vida. Vai, que me compreendeu. Cadê você? Abraça quem está do seu lado e ora sem nenhuma explicação. Recebe aí. Espírito, seja renovado, que desce como transforme, adore, recebe, ora, vem como em Pentecoste, recebe o Pentecoste, adore e enche-me de novo. Recebe o renovo, recebe, deixa eu ver os jovens batizados. Recebe o renovo, recebe a graça, recebe a graça tá passando, a graça tá passando, recebe, olha lá, chora e brincando, recebe a unção, a graça, recebe da glória, aí tem glória, recebe, bacana, recebe o renovo, recebe, que enche-me de novo. Aleluia.